Sejam muito bem-vindos. Hoje o programa de pós-graduação da UFPR conversa com a Neliana da Silva Prado, que fez um doutorado sanduíche na Alemanha. Temos ela super interessante para a gente conversar também. Obrigada por falar comigo, Neliana, muito mesmo. É um prazer, Júlia. Agradeço aí vocês pelo convite. Imagina. Eu queria primeiro perguntar como foi a sua graduação, por que você escolheu a psicologia, como que foi o seu início, assim? Essa é uma pergunta sempre bastante desafiadora, né, da gente responder. Acho que desde o comecinho da graduação, uma pergunta sempre que a gente recebe, assim, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês escolheram a psicologia? E acho que faz muito tempo que eu não respondo essa pergunta até, né? Mas eu acho que a psicologia veio muito para mim no ensino médio, como uma opção de curso, né, também no processo de orientação vocacional que eu tive na orientação profissional, né, que ainda vocacional naquele momento na escola, no ensino médio, mas né, é uma resposta acho que bem estereotípica até do pessoal da psicologia. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, de refletir, de tentar pensar um pouquinho no porquê as pessoas agem da forma como elas agem, enfim, entender melhor, né, o comportamento humano e as emoções. Eu, né, sempre convivi com pessoas mais velhas, então acho que sempre teve essa questão de ser a amiga que escutava, né? E eu não tinha na infância nenhuma referência de psicóloga ou psicólogo, assim, na minha cidade, mas aí no ensino médio tive mais esse contato com a psicóloga que trabalhava na escola e falei, nossa, é muito legal mesmo essa profissão. E aí fui fazer o curso, né? Então foi uma escolha assim, até um pouco no escuro, de certa forma, se eu pensar, né, o contato que eu tinha até então com a profissão. Então, na minha cabeça, o que existia era a psicologia clínica, que parecia super interessante, algo que eu gostava de fazer. E aí, ao longo da graduação, fui descobrindo outras possibilidades, né, na psicologia. Hoje, inclusive, trabalho, né, no Instituto Federal do Paraná como psicologia escolar, mas também já trabalhei na gestão de pessoas com treinamento e desenvolvimento. Então, acabo aí transitando bastante, né, hoje muito mais no âmbito da educação, embora certamente discuta e foque bastante nas questões de saúde mental no âmbito educacional, né. Então, acho que essa é um pouquinho da minha trajetória aí na psicologia. Depois fui fazer um curso de letras paralelamente. Então, esse mix aí, de certa forma, sempre teve presente aí na minha trajetória acadêmica de psicologia e educação. E você já imaginava que você faria um mestrado? Isso foi uma coisa que veio depois, o mestrado e depois, claro, o doutorado. Mas primeiro, como foi a sua experiência no mestrado? Então, eu sempre quis fazer doutorado, né? O dia que eu descobri que para ser doutor não precisava, né? Como na nossa cultura a gente normalmente chama os médicos, os advogados, né? De doutores e tal. O dia que eu descobri que qualquer um, né? De qualquer profissão pode ser doutor fazendo um doutorado, não significa que isso é fácil, né, que é para todo mundo ou que é para qualquer um, mas enfim, isso é outra conversa. Eu falei, nossa, é isso, eu quero, porque eu sempre tinha essa coisa de achar legal, né? E eu venho de uma família de educadoras, a minha mãe é professora aposentada, tenho muitas tias que também trabalharam como professoras, então tinha essa questão, né, muito forte do estudar, da valorização do estudo. Então, sempre tive essa vontade, né, de fazer doutorado. E aí, o mestrado fazia parte disso, obviamente, até mais como um caminho, assim, para chegar no doutorado depois. Então, sempre foi, mesmo antes de eu saber o quão desafiador era essa trajetória, mas eu sempre tive vontade, assim, não, um dia eu quero ser doutora. E, enfim, foi assim que eu trilhei, eu acho, esse caminho aí de mestrado, depois também até chegar aí no doutorado quase para defender. E como que você descobriu a oportunidade da graduação sanduíche? Então, quando eu estava na graduação ainda em psicologia, na UFPR, eu já fiz um período de intercâmbio por 6 meses, por um programa das associações, eu não lembro muito bem, mas é a UGM, eu não lembro muito bem o que significa, eu sei que esse programa existe até hoje na UFPR, em que um estudante ali das universidades conveniadas em alguns países da América Latina, no meu caso foi a Argentina, vão e recebem outros, né? Então eu fui e fiquei um semestre letivo na Universidade de Mar del Plata, isso em 2010.
E aí um estudante de lá veio para o Brasil, né, para o UFPR. E eu gostei muito da experiência e eu falei, não, uma hora eu quero fazer isso de novo, né? No mestrado eu não consegui. O mestrado é um período muito curto, né? Muito rápido. Eu estava trabalhando, eu ainda não tinha no trabalho período suficiente para pedir afastamento. Então eu acabei nem tentando. E aí, quando eu falei, não, mas o doutorado, eu quero fazer um doutorado sanduíche, sim ou sim, sempre foi um plano, um sonho, eu amo viajar, então também queria isso, juntar essa oportunidade de estar dentro de uma outra universidade, de uma outra cultura, enfim, para além das questões do turismo, né, que a gente tem normalmente quando vai de férias. Então, quando eu entrei no mestrado, foi algo que, no doutorado, aliás, eu já falei com a minha orientadora na época, falei, eu quero muito fazer um doutorado de sanduíche e tal, e ela já tinha sido minha orientadora na graduação, né, na monografia, então a gente já se conhecia e ela foi muito suportiva nesse processo. Então eu comecei a procurar, mas aí em 2020, né, logo que eu entrei no doutorado, começou também a pandemia. Então, foi bastante desafiador as aplicações, encontrar, né, primeiro pensar em países viáveis, né, para aquele momento. Eu sabia que não seria em 2020, já que era comecinho ali de pandemia, a gente não tinha muita perspectiva. Muitos países estavam com suas fronteiras fechadas, sem perspectiva de abertura. Então, muitas das minhas aplicações vieram negativas também com isso, né? Dos professores dizendo a gente nem sabe quando as fronteiras vão abrir, então a gente não está aceitando nesse momento, se comprometendo com nenhum estudante né, que seja de fora. Então, foi muito de uma iniciativa minha mesmo, de procurar programas e seguir muitas páginas das pessoas que falam de intercâmbio, que fazem divulgação de edital, né, para ir ver o que estava sendo disponível. Então, foi de uma experiência positiva que eu tive na graduação, mas também de uma vontade aí bastante antiga de ter essa experiência no doutorado, de fazer o doutorado sanduíche. Sim, e quando que você conseguiu, então? Júlia, foi assim, eu comecei muitas aplicações já no primeiro ano, então eu ingressei já com essa vontade, e quando o meu tema de doutorado mudou, né, a partir dali das condições pandêmicas, junto com a minha orientadora ali na UFPR, a gente falou, não, realmente, né, é um tema de pesquisa que você vai se beneficiar muito, de trabalhar com algum professor que já tenha mais experiência, né, eu trabalho com intervenção online, é meu grande tema de pesquisa hoje no doutorado. Então, eu comecei a procurar muitos professores a partir de artigos mesmo, para entender quem eram as referências na área. O ResearchGate foi um excelente parceiro aí nessa busca, porque aí muitos dos professores que eu contactei, né, eu achei por lá, via a palavra-chave das áreas de pesquisa, né? E foi ali então que eu, fazendo essa busca bem manual mesmo, porque como não é o tema de foco de pesquisa da minha orientadora aqui no Brasil, e eu estava saindo, né, daquilo que é a expertise dela, ela disse, não consigo te ajudar muito na indicação das referências, mas vamos procurar professores que você acha que vão, né, poder te ajudar, e aí eu achei uma pesquisadora na Alemanha, na Universidade de Leipzig, que, né, a doutora Elizabeth Kohls, o nome dela, pelo ResearchGate, entrei em contato, né, mandei e-mail, isso eu já tinha mandado vários e-mails, né, tornando a história resumida aqui, vários nãos, eu tive muitos nãos, assim, professores que nem meu e-mail respondeu, então eu fui também aprendendo como é que se manda um e-mail para tentar esse contato inicial. E aí mandei né, um e-mail para ela dizendo, olha, eu vi, né, publicação tua, me parece que a tua área de pesquisa é muito interessante para aquilo que eu quero estudar isso, 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 bem resumido. Mandei uma cópia bem resumida, assim, do meu currículo, um resuminho do projeto de pesquisa, duas cartas de recomendação, e disse, eu gostaria muito de passar um tempo aí, né? Eu já conhecia o DAAD, que é a bolsa que eu acabei tendo a ter, e naquele momento eu nem tinha comentado sobre isso ainda, mas no mesmo ano o DAAD abriu um edital, ele abre um edital anual
para bolsas, né? Eles têm uma parceria com a CAPES. Então, o DAD e a CAPES oferecem bolsas para mestrado, doutorado pleno e sanduíche. E aí, no ano de 2020, quando eles lançaram o edital, eu, né, tinha feito o contato inicial, e quando ela me respondeu, eu disse, né, obrigada por ter respondido, e eu também quero, né, prestar para o edital de uma bolsa e tal. E ela me disse, olha, eu acho que nesse sentido, então, é melhor que você né, tenha como orientadora a minha chefe, né, a chefe dela, no caso, que é a professora a doutora Cristine Himmel-Klug, que foi, né, a professora responsável por mim, por esse período lá, porque, enfim, né, ela é a professora mesmo no departamento de psiquiatria da Universidade de Leipzig, e isso vai te dar um peso na tua aplicação na bolsa. Então, foi isso, assim, aí foi, acredito que ali o período de inscrição para a bolsa era provavelmente ali outubro, novembro. Então, acho que foi novembro, se eu não me engano. Então, foi basicamente assim, 2 meses, tudo muito corrido. Eu fiz o projeto, né? Era um projeto que tinha que fazer em português e inglês, tinha todas as assinaturas de muita gente concordando com que eu fosse para fazer essa aplicação, né? Delas em especial, mas também do programa aqui. E aí eu apliquei para a bolsa. Então eu tive uma conversa com elas, né, via Google Meet aí, ou Teams, enfim, nem sei que plataforma foi na época, mas a gente conversou um pouquinho, eu expliquei melhor qual era a ideia, e elas disseram, não, a gente te acolhe, a gente não sabe quando você vai conseguir vir, porque estava tudo fechado até então, né, em 2020, se não, eu vou tentar pelo menos a bolsa, em algum momento talvez as fronteiras abram, a pandemia, né, melhore. E aí eu então apliquei no final de 2020 e o resultado saiu em março de 2021. E aí em setembro de 2021 mesmo, no mesmo ano, eu fui para a Alemanha. As fronteiras e foi o mês que as aulas começavam em outubro, e aí no finalzinho de agosto a Alemanha abriu fronteira para os estudantes que tinham matrícula, né? Então poderiam entrar ali. Então na semana que aconteceu essa liberação, eu comprei a passagem e falei, vou antes que feche de novo. E foi assim, bastante intenso um período ali. E angustiante até saber também o que seria possível. Júlia, eu falo muito. Se eu engatar aqui e não responder a tua pergunta, falar outras coisas, você me ajuda a focar aí, tá bom? Muito pelo contrário, viu? Muito bom que você responda, você está me ajudando bastante. Eu queria saber como é que foi, já que nós já chegamos na parte da história em que você vai para a Alemanha. Como foi seu período de adaptação com o idioma, com a mudança? Porque imagino também que seja uma cultura extremamente diferente da nossa. Como que foi esse início? Eu acho que assim, o mais desafiador para mim, se eu pensar hoje, naquele momento, né? Eu cheguei lá em outubro, né? Final de setembro, outubro. Então, logo começou, né? Finalzinho do outono, início do inverno. E aí eu estava preparada para lidar com frio. Eu nunca tinha ido à Alemanha, eu não falo alemão. Eu tinha estudado 4 meses, um curso intensivo que o DAD oferece para os estudantes bolsistas, bem intensivo mesmo, com 4 dias na semana, no mínimo 2 horas de aula. Então eu fui com as noções básicas, assim, né? Eu brinco, eu fui com o alemão de supermercado. Então eu conseguia minimamente pagar ali as coisas e tal e pedir ajuda se necessário, né, e direção, mas não é um alemão de universidade, né? Então eu cheguei muito na esperança de que todo mundo falasse inglês, e aí na universidade, né, no grupo de pesquisa com quem eu fui trabalhar, sim, as pessoas falavam, todo mundo ali, mas muito do que era serviço burocrático, não, as pessoas não falam. Né? Então, assim, às vezes a gente tem essa ideia, e eu tinha, né? Imagina, todo mundo fala inglês lá. E não, né? Então, foi um desafio nesse sentido. Eu precisei muitas vezes pedir ajuda, ou para o pessoal do escritório internacional da universidade, né? Também na burocracia. Então, a burocracia foi algo bem assustador, né? Eles são muito analógicos, então tudo ainda é muito por carta, tudo é muito papel, muito pouco sistema, né? Então isso implica que as coisas são feitas
né, muito em alemão ainda, e tem que estar lá sempre com a fotinha do Google para traduzir. Então, foi muito desafiador, nesse sentido, surpreendente para mim. Eu sou servidora pública, né? Estou acostumada com burocracia, mas eu falei, nossa, a burocracia brasileira é maravilhosa. Depois que eu conheci a burocracia alemã, né? Um pouquinho, né, da burocracia alemã. Então, eu tive muito apoio, que me ajudou muito. Mas, como eu estava dizendo, né, em relação à época do ano, eu fui preparada para o frio, mas eu não tinha noção do impacto da escuridão, né, no humor. Porque no inverno o sol se põe muito cedo, por volta das 4 horas, e amanhece, né, o dia fica claro ali por volta das 8, 8 e pouco. Então, o período de luz durante o dia é muito menor, né, do que a gente está acostumado aqui mesmo no inverno, enfim. E não é que daí tem um sol, uma claridade, né, é muito nublado, assim. É mais assim, né, Curitiba a gente tem um pouquinho isso, mas é diferente, assim, é muito cinza mesmo. Então, são muitos dias cinza, né? Que o dia amanhece e anoitece, é mais cinza. Então, às vezes eu ia para o laboratório, estava à noite, e eu voltava para casa, estava à noite de novo. Então, eu não via luz, né? A não ser a luz artificial. Então, isso teve um impacto bastante importante, assim, na minha saúde mental, porque já até é um período cansativo, né? De adaptação. É, eu, enfim, tinha que falar inglês o dia todo, ler inglês, escrever inglês. Então, é um esforço cognitivo muito maior, né? É diferente quando a gente está de férias e troca algumas palavrinhas, às vezes muito repetitivas de pagamento e tal, mas não, quando você tem que realmente ter longos diálogos, leva um tempo aí para adaptar. Então, foi bem desafiador, assim, eu me sentia muito cansada. E aí eu vim de uma rotina de trabalho e estudo muito intensa, né, ao longo ali do ano de 2020, eu estava trabalhando ainda, né, home office, e fazendo as disciplinas da pós, escrevendo projeto, apliquei, né, 2021 também, com muita demanda também no trabalho, para o momento em que eu não tinha energia, assim, eu fazia pouco e me sentia muito cansada, muito cansada. Então, você, não, o que está acontecendo, né? E aí vem também um pouco da frustração de, eu não, o que está acontecendo, né? E daquela ansiedade do desconhecido que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo. Será que eu estou deprimida? Né? O que está acontecendo? Porque eu não sabia que eu podia me sentir tão cansada fazendo tão pouco, né? Na minha cabeça, assim. Então, foi bem desafiador, assim, o primeiro inverno lá. Eu fui para ficar um ano. E graças a Deus, assim, eu acabei ficando 2, então eu pude ter também a experiência de entender como é que eu respondia, né, e sentia, enfim, e produzia no meu segundo inverno, onde eu já sabia o que viria, né, já estava mais preparada e sabia que ali, assim, eu tinha que ter menos expectativa mesmo, né, porque eu acho que uma grande questão aí do pós-graduando é a produtividade, né, então eu tava, e agora? Como é que eu vou dar conta desse doutorado se eu vim aqui para me dedicar para isso? Porque quando eu fui para a Alemanha, né, eu consegui a licença do trabalho, então eu fui com dedicação exclusiva e falei, e agora eu não estou conseguindo produzir, né? Então foi um impacto aí bem desafiador. No demais, eu acho que a cultura alemã tem sim, né, as suas peculiaridades em relação à brasileira, mas a cidade que eu morei, né, Leipzig, é uma cidade muito internacional, né? É uma cidade, a universidade lá é a segunda mais antiga da Alemanha e tem um foco bastante grande na internacionalização, então tem muitos estrangeiros na cidade. Uma cidade com a cabeça muito aberta, assim, muito internacional. Então, eu acho que em termos culturais, assim, não foi tão chocante, né? Eu acho que tem a questão que eu acho da praticidade, com que eles resolvem as coisas. Às vezes a gente tem um jeito muito, né, de dar a volta, dar a volta, dar a volta, e eles são muito direto ao ponto. Mas com o grupo que eu trabalhava, assim, isso nunca de uma forma grosseira ou nada nesse sentido, só de uma forma diferente, né? Eu acho que também a gente tem isso mesmo dentro do Brasil. O Paraná, a gente é mais enrolão, assim, né?
Mas, por exemplo, tenho vários amigos gaúchos que também vão direto ao ponto, então eu acho que isso também a gente tem dentro do nosso próprio país. Eu acho que uma coisa que ajuda muito nesse aspecto cultural é a gente ir aberto, né? Eu fui muito aberta, assim, a não fazer pré-concepções do que seria ali, ou como que as pessoas são, ou como é que elas se comportam. Então, eu fui para descobrir também quem eu poderia ser naquela relação que eu ainda não tinha tido, né? Isso. Não sei se eu te respondi. E me respondeu. E o que foi mais fácil do que você imaginava? Alguma coisa te surpreendeu mais positivamente? Olha, eu tive muito assim, ouvi muito antes de eu ir sobre a hierarquia, né? Que existe no contexto alemão entre os professors doctors, como eles chamam, né? E os alunos, assim. Então eu fui muito achando que ninguém ia muito estar nem aí porque eu tinha para dizer, assim, porque tem essa coisa hierárquica e tal, né? Muito forte. E eu tive uma absoluta grata surpresa, assim, que eu fui muito, muito, muito bem recebida pelo grupo de pesquisa, assim, né? Eu acho que no âmbito da universidade, e hoje eu tenho essa noção, né? Eu não fiz nenhuma consulta prévia sobre quem eram as pessoas que me receberiam, né? Eu entrei em contato direto com elas e considerei a parte acadêmica, então eu não tinha a mínima ideia sobre a parte relacional. E eu tive muita sorte, né? Assim, eu fui muito bem recebida pelas colegas, né? Pelos outros estudantes, pela professora, pelas coordenadoras de projeto. Eles têm uma organização ali um pouco diferente, né? Especialmente na faculdade de medicina, onde eu, né? Minha supervisora lá é psiquiatra. Então, muito diferente do que, por exemplo, a gente tem o programa de pós-graduação aqui na Psico, né? Então, contata com o grupo de pesquisa e com a orientadora e as coordenadoras ali de projeto. E isso foi uma surpresa, assim, porque eu fui esperando que eu ia ter um mínimo contato e, assim, gerei amizades bastante legais, assim, e que foram muito um suporte para mim ali, inclusive de ter contato com a cultura, né, para além da questão acadêmica, enfim. Então, foi uma grata surpresa, assim, essa questão. A sua busca do orientador, então, foi aquela prévia que você fez antes de. Que bom que deu certo. Porque eu imagino É, que isso poderia também ser uma dificuldade sim. depois, né? Sim, e hoje eu tenho noção disso, Júlia. Assim, eu acho que naquele momento eu não tinha, eu acho que foi até uma inocência mesmo da minha parte. Então, sempre que me perguntam, fala, consulte os seus orientadores, possíveis orientadores com outras pessoas antes, e, né, e a minha própria colega, o pessoal lá do grupo de pesquisa fala, Neliana, você teve sorte mesmo, porque não é todo mundo assim, né? Elas mesmas Sim. falam, eu tive um orientador que foi muito difícil e tal. E a Elizabeth Coles, né, que foi essa pessoa que eu entrei em contato primeiro, que é uma coordenadora, ela tem a figura de coordenação de projetos de pesquisa lá. Então, ela está abaixo da professora que foi responsável por mim lá, que era a doutora Christine Himmelklug. Ela também fez um período de intercâmbio fora da Alemanha, né, por alguns anos, com a mesma agência de financiamento que eu, o DAD, também financiou. Então, ela disse assim, a minha experiência de ser estrangeira, né, em outro lugar, fez eu pensar muitas coisas, né, que eu acho que me comportei com você também baseado nisso, assim, que eram facilitadores ou dificultadores para mim, e que eu tentei facilitar, né, a sua vida também nesse sentido para evitar. Então, por exemplo, né, quando eu cheguei, ela falou: não, vamos fazer um tour no mercado. Então, né, ela foi fazer um tour comigo no mercado, mas eu sei que isso não é regra, né? E que eu compartilho um grupo de WhatsApp com colegas bolsistas que foram também, que às vezes enfrentam muitas dificuldades lá. Então, acho que é isso. A dica maior é pesquise o máximo que você conseguir, porque é isso. Eu tive muita sorte, assim, né? Criei uma boa relação. A minha orientadora lá, a professora Cristine, está vindo para a minha defesa de doutorado aqui no Brasil, porque era uma questão que essa bolsa
permitia e previa, né, que a minha orientadora brasileira fosse para a Alemanha durante o período de intercâmbio, para, enfim, entender o andamento das coisas lá e promover esse networking também, né, acadêmico, e que a minha orientadora alemã viesse para minha defesa de doutorado no Brasil, né? Então, dentro, né, da minha bolsa, para além dos custos ali da minha própria bolsa, também previa esse pagamento de passagens e diárias, enfim, para as duas professoras, que eu acho super interessante também, né? Sim. E que outras dicas que você teria para quem tem interesse em fazer o doutorado e o doutorado sanduíche, claro, sair do país? Traduza seus documentos com antecedência, né? Então, tenha mesmo as traduções juramentadas aí do, enfim, certificado de ensino médio, do diploma da graduação, né? Do ensino médio eu falo porque eu não sei outros países, mas a Alemanha pede, né, para além do diploma de graduação também, o certificado de conclusão do curso do ensino médio, a grade, o histórico, né? Não a grade, mas o histórico da graduação. Eu precisei também traduzir, né, o histórico da pós que eu tinha feito até aquele momento, o histórico do mestrado, o diploma do mestrado. E isso é bastante dinheiro envolvido, né, nessas traduções juramentadas aí, ou se de repente é a universidade, né, que a pessoa quer ir, não pede juramentado, né, daí pode ser a tradução simples, mas tenha isso com antecedência. O certificado de idioma também, porque muitas vezes né, tem universidades que solicitam, então o conhecimento da língua, por exemplo, no meu caso, né, eu não tenho conhecimento de alemão, mas o inglês para a Universidade de Leipzig, se o orientador diz que é suficiente, então é suficiente, mas ainda assim, né, eu não precisei, eu apresentei um certificado de idioma que já era até um pouco, não era antigo, mas ele não é, eu sempre confundo, era o ITP e não o outro do TOEFL, que eu não lembro qual é, mas enfim, gente, depois vocês pesquisem também, faz parte, porque era um contexto de pandemia, né? Então foi uma lição para mim também, que falei, puxa, se eu não tivesse certificado, teria sido um problema, né? Então, que acho que é uma coisa também que foi de aprendizagem naquele momento. Conversem com pessoas que já foram, né? E pesquisem sobre os seus potenciais orientadores ou grupos de pesquisa. Pesquisem muito também sobre essa questão financeira, porque muitas vezes a gente tem a expectativa de que o valor da bolsa cubra tudo, às vezes só cobre uma parte, especialmente no que diz respeito a questões de plano de saúde, né? Então, dependendo do país onde se vai, o plano de saúde pode ser uma questão muito complicada. Então, eu tenho, por exemplo, recentemente eu ouvi relatos de bolsistas que estavam, né, nos Estados Unidos e estavam com muita dificuldade, alguns inclusive até desistindo, porque o valor da bolsa não cobria as despesas. Isso porque muitas vezes, por exemplo, o aluguel é muito caro e a gente às vezes não tem essa informação, essa noção. Eu morei, né, na residência estudantil no primeiro ano. Mas assim, minha sorte que eu consegui vaga, é muito disputado, né? Não é todo mundo que consegue, aluguel é caro. Logo depois, né, começou a guerra na Ucrânia, então os aluguéis aumentaram ainda mais, porque Leipzig foi uma cidade que recebeu muitos refugiados. Então, esses são fatores que às vezes a gente né, não imagina que vai acontecer no meio do caminho e acontece, né? Então, às vezes, só contar com o valor da bolsa pode ser desafiador, né? Então, pesquisar bastante mesmo o custo de vida no lugar antes, assim, para ver se o valor da bolsa vai ser suficiente. Eu acho que também é uma dica importante, assim, né? E não ter medo da burocracia, né? Eu acho que o processo, para mim, ele não foi um processo tão difícil do ponto de vista da dificuldade de sentar e fazer o projeto, por exemplo.
ou de traduzir e tal. Eu contei com a ajuda e apoio de muitos amigos, assim, que já tinham essa experiência para trocar ideia e tal. Mas o caminho é muito sinuoso, né? Então, são muitas portinhas que você precisa abrir, muitas pessoas que você precisa contactar. Então, é um processo muito cansativo, esgotante mesmo, né? De entender qual que é o caminho, quem que é a pessoa de referência na universidade de destino, quem que é a pessoa de referência na nossa universidade, né? Por exemplo, o curso de psicologia, eu não sei se agora faz parte, mas não tinha ninguém que tinha feito doutorado sanduíche até então. Então foi tudo assim, né? Coordenação, socorro com isso, socorro com aquilo, né? E daí vai para o pessoal do escritório internacional da universidade lá, pede um documento, daí a universidade está aqui, como é que faz? Como é que faz a equivalência de disciplina, né? Das disciplinas que eu tinha feito lá, que eles dão créditos via quadro de referência como europeu, e aqui é diferente. Então, assim, são muitas barreiras mesmo do processo, sabe? Da burocracia, muito mais do que do conteúdo mesmo do projeto, né? Então, eu acho que especialmente se você já tem uma trajetória de pesquisa, né? Se é um tema que você, ou mesmo se não tem talvez conhecimento, mas está estudando, consegue escrever um bom projeto, enfim, né? O cansaço pode te vencer, assim, quando você olha a lista de documentos, você fala, não, vou parar. E tentar mesmo, assim, não desistir no primeiro não, né? Do primeiro professor que você talvez receber, né? Eu recebi muitos nãos até encontrar o grupo de pesquisa com quem eu trabalhei e faz parte, né? Eu acho que não também, enfim, não é o momento, né? Às vezes o Sim. grupo de pesquisa está cheio, então acho que seriam essas, assim, as principais dicas. Falando na sua pesquisa, sobre o que é a sua tese, sobre o que é a sua pesquisa, quais foram os seus resultados? A minha pesquisa, ela foca em grupos online para estudantes de pós-graduação e eu tentei entender qual era a viabilidade, né, desses grupos e a aceitação dos participantes, né, com o grupo no modelo em que eu propus. Então, eu propus alguns grupos de 4 encontros, 1h30, com 6 a 10 estudantes de pós-graduação, e a ideia é que fosse mesmo um grupo de suporte no contexto da pandemia, né? Então, primeiro eu fiz todo um levantamento sobre a saúde mental dos estudantes de pós-graduação, né? E percebi que, diferente, por exemplo, dos estudantes de graduação, que tinham muito mais iniciativas das universidades como um todo, né? Os estudantes de pós-graduação estavam um pouco ali deixando, né, sendo deixados de lado, assim. Então foi por isso que eu desenvolvi o grupo e avaliei, então, como é que os participantes percebiam, enfim, se beneficiaram ou não, né, do grupo. E aí os resultados foram bastante positivos, né? Muitos estudantes relataram benefícios do grupo, como, por exemplo, se sentir mais fortalecida para conversar com seus orientadores sobre as dificuldades que eles estavam tendo, mais fortalecidos para conversar com outras pessoas do seu dia a dia também, né? De dizer, olha, isso está pesado, né? Até pela questão do momento que a gente estava, né? De tudo fazer em casa, trabalhar, estudar, educar filho e tudo mais. Então, foi uma questão bastante positiva, mas também de perceber que eles não estavam sozinhos nas suas dificuldades, que eles não eram os únicos, né, que estavam passando por aquele momento e de, às vezes, se sentir improdutivo, né, e não estar conseguindo, talvez, cumprir com o esperado, de entender que tem um contexto maior também, né, que leva a essas dificuldades. A maioria dos participantes eram bolsistas, em torno de 70%. Então, no momento em que os preços estavam altíssimos, uma inflação altíssima, com, né, a bolsa sem reajuste aí pelo menos há mais de 10 anos, e então que as dificuldades também que eles estavam sentindo, né, a incerteza, o medo, tinham, né, muito a ver com a realidade mesmo de vida que eles estavam, né, de insegurança,
né? Às vezes de saúde, por causa da pandemia, mas às vezes financeira também. E que como é que a gente estuda bem e produz bem se a gente tem, né, uma preocupação enorme de como a gente vai pagar as nossas contas, por exemplo. Então, os resultados foram bastante positivos nesse sentido de estudantes se sentirem fortalecidos, né, naquela troca ali e de pensar estratégias de autocuidado também, nesse contexto que a gente estava ali de distanciamento social, né? Sim. E agora você voltou para o Brasil? Quando que você voltou para o Brasil? Como que foi? Eu voltei para o Brasil em julho do ano passado, julho de 2023, né? Depois de quase 2 anos lá, então foram 22 meses no total que eu fiquei na Alemanha. Eu tinha a possibilidade, então, de prorrogar para mais um ano, mas eu tinha ainda a disciplina de estágio em docência para ministrar e deveria ser presencial, né? Porque as aulas já tinham retornado presencial na UFPR, na graduação, então eu voltei em julho para iniciar esse estágio em docência de ali do finalzinho de julho, agosto, até o mês de dezembro do ano passado. Então, foi a única atividade que eu tinha na UFPR. Todo o restante eu já tinha, né, cumprido com todos os créditos, enfim, das obrigatórias, eletivas, atividades complementares, etc, etc. Então, só faltava essa atividade, que, enfim, graças a Deus está terminada. E O seu aí, agora, relacionamento com a defendo em março. UFR acabou sendo bem longo, né? Você passou todos esses anos na UFR. Como que você vê, assim, a universidade, o papel dela na sua vida, as pessoas que passaram pela sua vida por causa da universidade, né? Por meio dela? Eu sou muito grata ao UFPR, né? Eu fui para fazer a minha graduação lá, eu só não fiz o mestrado lá, porque eu fiz na instituição onde eu trabalho, né, no Instituto Federal do Paraná. Mas eu sou uma grande fã, né, da UFPR, ela me trouxe muita independência, né, reflexão, crítica, enfim, me trouxe a profissão, né, que eu amo e que, enfim, pagam as minhas contas. Me fez adulta, né? Eu acho que a universidade pública, especialmente, né, traz essa tão forte essa questão da reflexão, né, e da gente conviver com tanta diversidade e diferença. Então, eu sempre tentei aproveitar ao máximo, assim, os espaços de evento que tinha, mesmo do próprio intercâmbio que eu fiz, os cursos, extensão, pesquisa, estágio, tudo que deu, eu estava sempre lá, assim, não interessava qual teoria era, quem que era o professor, porque eu acho que é realmente o período da gente experimentar, né? Então, eu, assim, era bem pipoquinha, assim, acadêmica, estava em tudo quanto é evento. E o doutorado, até muito interessante a tua pergunta, porque, na verdade, o meu doutorado, o único momento em que eu estive presencialmente na UFPR foi na docência, né, no estágio em docência no semestre passado. Todo o restante do doutorado foi à distância, né? Porque eu Sim. comecei em 2020 e estou terminando agora. Então, o meu contato, digamos assim, físico, né? Ou in person, face a face com a UFPR, foi só no dia da entrevista, né? Porque aí, quando foi o período de matrícula, também já foi online. Então, eu acho que isso teve uma experiência um pouco desafiadora no sentido de pertencimento, né? O meu pertencimento no doutorado foi muito menor do que Claro. o da graduação, né? Quando eu fui para a Universidade de Leipzig, aí lá sim eles já tinham voltado com as aulas face a face, enfim, né? Não remotas, não sei como é que fala. E então eu tive aula lá, né? Eu fiz 2 disciplinas ao longo do doutorado lá, do período de estágio sanduíche lá, para conhecer pessoas, para entender melhor como era a universidade. Enfim, eu não precisava, mas foi um conselho que a minha orientadora lá me deu e que foi muito bom, assim, nem, né, com essa transposição que era muito cansativa para todo mundo, né? Porque dar aula no Google Meet, no Zoom, no Teams, como se dá aula presencial, não funciona, né? Assim, a gente não tem como adaptar esse e fazer do mesmo jeito.
né? E tá aí os estudos né, de ensino à distância para nos ensinarem isso, né? Que essa transposição, em geral, especialmente num período tão longo como foi o da pandemia, não dá muito certo. Mas isso não tira de forma alguma, né? Não tirou o carinho aí que eu tenho pela UFPR, pelo curso de psicologia da UFPR, e eu acho que o que me ajudou muito é que eu já conhecia muitos dos professores, porque eu fiz a graduação lá, né? Então eu tinha já essa memória afetiva com o espaço, né? E sabia como eram as coisas. O que eu imagino que talvez tenha sido muito desafiador para quem nunca tinha tido aula lá, nunca viu ninguém e eram só todo mundo novo, carinhas novas, né? Assim, então eu sou muito, muito grata, assim, sou muito apaixonada pela UFPR, tenho muito orgulho aí de ter a minha graduação e, né, se Deus quiser, o doutorado aí logo também, né? Tenho muito Quando que é sua carinho defesa? mesmo. Minha defesa vai ser em março agora, dia 27 de março, tá agendada. Então, tá Bom, chegando. muito, muito boa defesa para você. Muito obrigada. Tudo dê certo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar, de falar para nós? Eu acho que não, Júlia, agradecer mesmo né, as suas perguntas, agradecer o programa de psicologia, o programa de pós-graduação em psicologia e da UFPR, porque eu acho que é um programa que tem muito potencial de crescimento, né? Está só no começo mesmo, tem muito ainda para avançar. E eu acho que iniciativas assim aproximam, né? A gente que eu acho que nesse contexto de pandemia perdeu tanto esse contato, né? Por um lado, acho que aproximou e trouxe oportunidades ótimas. Eu mesma fiz isso, né? Grupos de apoio online e sei do potencial disso, né? Super apoio. Mas eu acho que tem coisas que, né, do âmbito institucional e macro que a gente precisa trazer mesmo para perto, né? Então, eu acho que essa iniciativa também de divulgar também tem essa função, né? Então, acho que desejar vida longa aí ao programa, muito sucesso e agradecer mesmo, né? Eu tive muito apoio de todo mundo, assim, e na UFPR criei amizades que levo para a vida, assim, né? Eu acho que isso é o legal da universidade também, né? A gente não só passa o tempo lá aprendendo, estudando uma profissão, mas a gente também se forma, né, pessoa. E eu tenho muita, muita gratidão mesmo pelas pessoas incríveis que me formaram, né, e lá e que ainda fazem parte da minha vida para fora das paredes acadêmicas da UFPR. Então, é um espaço aí, um lugar que realmente transformou muito positivamente a minha vida e é o que eu desejo, né, que aconteça também para outras pessoas, né, em momentos em que a universidade também enfrenta tantos desafios. Então, acho que é uma questão importante aí, que a gente possa fazer muitos intercâmbios, possa levar, né, tanta coisa que a gente sabe e produz lindas aqui para fora e também trazer o que as outras pessoas fazem, né, também muito bonitas de lá para cá e fazer essa troca, porque eu acho que a gente cresce, a gente aprende e isso também dentro do país, eu acho que a gente também precisa incentivar muito, né, o intercâmbio de estudantes na pós-graduação entre universidades brasileiras. Eu acho que isso também deveria ser algo bem importante, que eu posso estar enganada, mas eu percebo que ainda é feito pouco, né, não só no contexto da UFPR, mas em várias instituições. Eu acho que a gente precisa fortalecer esse intercâmbio, sim, porque a ciência ela é feita de coletividade, né? A gente precisa trabalhar em grupos, senão a gente não vai fortalecer nada, vai se enfraquecer e vai se perdendo aí nesse meio do caminho, né? E eu acho que isso, né, às vezes os professores não conseguem fazer isso, mas eu acho que, de repente, talvez trocando, né, entre os alunos ali, a gente consegue fortalecer isso um pouquinho mais e trabalhar mais somando forças do que no individual, né? Acho que isso é um benefício aí para todo mundo. Então, acho que é isso, reflexões mais gerais aí. A gente cresce, todo mundo cresce com a troca, né? Mesmo que às vezes elas sejam até muito desafiadoras e diferentonas, né? Mas eu acho que a gente sai da nossa zona de conforto aí e desenvolve, né? Senão a gente fica no nosso quentinho,
Ai, fazendo sempre as mesmas coisas não dá, né? Meus parabéns, viu, por toda a persistência de conseguir receber os nãos e insistir, e assim, muito, muito interessante, de verdade, muito legal essa história. Obrigada, Meus parabéns obrigada. e muito boa sorte na defesa da tese. Obrigada, Júlia. Obrigada. Muito, muito obrigada pela sua participação, pelo seu envolvimento na resposta das perguntas. Muito bom de ter aqui. Igualmente, obrigada, estou à disposição. Um abraço, gente. Espero que também seja útil aí para quem escutou a gente, esse quase uma hora aí de conversa. E, enfim, né, boas viagens aí para quem for para onde desejar aí que as portas se abram para vocês também.